É complicado falar de uma obra tão grande sem deixar algumas pessoas desgostosas com o tema central. Seria bem mais fácil falar sobre o mangá semanal de One Piece, o episódio semanal, ou fazer uma teoria misturando deuses de uma tribo aleatória ao redor do mundo e forçar a ligar isso a One Piece. Mas não. O tema hoje é sobre a queda de vendas dos mangás de One Piece. Primeiro de tudo, precisamos pegar alguns pontos. Em vendas de mangá, One Piece despontou mais ainda com o Enies Lobby Thriller Bark lá atrás. Isso culminou em 2008, One Piece vender quase 6 milhões de mangás, e daí pra frente o negócio melhorou. Os arcos Sabaody e Amazon Lily mostraram mais ainda o perigo dos mares. Nesse primeiro apresentando piratas de extrema relevância para o futuro da história e também o Almirante Kizaru. Claro que o pessoal adotou um deles como seu favorito, e nesse ponto já era obscuro a força deles, já que recompensa não era um fator definitivo e tínhamos Kid acima de Luffy e cá entre nós. Tinha os acontecimentos abafados pro lado do Luffy, e fora isso, após isso no caso, o arco Amazon Lily explorou um pouco mais sobre Haki e informou sobre a prisão do Ace, e assim foi o início da maior sequência de vendas de One Piece. Impel Down e Marineford foram definitivamente o auge da euforia em One Piece. Tanto é que as vendas despontaram e o mangá vendeu impressionantes 37 milhões de vendas em 2011. Assim, One Piece estava em seu auge. Todos os olhos estavam voltados para a obra. E assim com seu final e as consequências tristes de Marineford. Ninguém sabia o que viria no final das contas. Então, Ilha dos Tritões deu umas vendas boas também, por ser sequência de um arco absurdo de bom, mas a partir daí não houve mais arcos que fossem satisfatórios o suficiente. Abordavam temas diferentes, mas nada próximo de Marineford. O intuito estava morno, sabe? Pontos indefinidos, muita coisa desconhecida, mistérios sem serem resolvidos e cada vez mais mistérios sendo adicionados. Enfim, fora isso, One Piece teve uma sequência Ilha dos Tritões e Punk Hazard com vilões brochantes. Road é até ofensivo falar bem dele, na verdade. E temos o Shiza Clown, um vilão ponte para algo maior, e que tinha um flashback raso e uma vibe de vilão de quinta categoria. Não tem uma cena dele que você fique hypado para um Luffy vs Shiza no final do arco. Enfim, ainda assim as vendas estavam boas e One Piece ainda estava no pódio, mas já estava escrachado que ia ser muito difícil alcançar as vendas de Marineford algum dia. Com o decorrer desses dois arcos, você tinha essa prévia praticamente na sua mente. Tanto é que até hoje esse número não foi alcançado novamente. One Piece decaiu com leves aumentos e quedas novamente. Mas afinal de contas, One Piece caiu em vendas por causa disso? Olha, é muito difícil falar por que One Piece caiu tanto em vendas. Levando em consideração que o anime de One Piece na Netflix alavancou a popularidade dele em muitos degraus em países que ele era, digamos, mais desconhecido, como no Brasil. Bem, com o aumento de consumo de mangá digital, Piratex, nós podemos simplesmente considerar que, como é uma maneira gratuita e mais fácil, isso leva a uma queda nas vendas, normal. Mas, se apoiar nisso, seria uma tragédia. Apenas nisso, no caso. Kimetsu no Yaiba, em 2020, vendeu simplesmente 82 milhões de mangás. Apenas, olha só o tanto. No auge do mangá online. E One Piece, bem, esse ano, de 2020, One Piece vendeu apenas 7 milhões e 700. Em 2019, One Piece já perdeu o top 1 de vendas anuais e não recuperou até ano passado. O mangá mais vendido parece se apoiar ao pré-time skip para trazer à tona a época de ouro das vendas do mangá, dando a parecer que apenas o último arco pode chegar aos pés de Marineford ou superá-lo. Isso se muitos não abandonarem antes. Em 2021, One Piece foi enterrado por mais 5 mangás no topo, inclusive Boku no Hero. Olha só, vendas muito boas no top 3, ou seja, o online não teve interferência nos mangás. A popularização ao redor do mundo em torno de animes e mangás cresceu.
Mas sobre esse segundo ponto, levando em consideração a qualidade e o crescimento, o One Piece deveria ter crescido também, seria lógico. Ou então ele cresceu, mas muito sutilmente. Caso não tivesse esse alavancamento, o One Piece teria vendido bem menos. Outro ponto que pode justificar isso é a quantidade exorbitante de capítulos ou episódios. Olha, isso brocha muitos, mas muitos leitores novatos ou telespectadores. E se você já tentou fazer um amigo ler ou assistir One Piece, você sabe bem o quanto isso é dificultoso. Fora isso, você pega uma geração mais emocionada com gráficos e eles começando lá do East Blue com 1000 episódios para acompanhar. Vê só, com uma animação sombria, aquela animação do East Blue bem sombria, antiga, e cara, é muito difícil a maioria chegar no episódio 100, pelo menos só com esse contexto. Mas sorte que hoje, com a dublagem, melhorou bastante a taxa de retenção de telespectadores. Mas considerando como One Piece é complexo, único e de qualidade, tem muitas pessoas perdendo um conteúdo de qualidade ou por falta de tempo ou pura preguiça. Se você pegar Naruto clássico, os gráficos são antigos, beleza, mas melhores do que os de One Piece, do início, né? Claro que a gente está comparando. E o anime é bem mais objetivo e atrativo. Pelo menos no início. A trilha sonora de Naruto já é mais cativante do que One Piece no começo, mais personagens recorrentes e carismáticos. Eles são jogados para os espectadores no arco do exame Chunin, ou seja, logo no início para identificação. Então ele acaba aprendendo muito mais fácil. Isso explica porque Naruto funcionou tão bem no Brasil e no mundo. Fora a dublagem do clássico também que alavancou isso, né? Já está em peso na verdade há anos essa dublagem. Outro ponto que pode explicar o porquê decaiu é muito simples. A obra não cresceu com seus leitores. A falta de mortes relevantes em um mangá gigante pesa para alguém que esperava algo mais sombrio no Novo Mundo, já que ele foi apresentado como o cemitério dos piratas. No fim das contas, temos mortes em flashback, muitas mortes em flashback, já sabemos quais os personagens que morrem em flashback ou não, como sempre, né? E também mortes de personagens bem terciários ou secundários, né? Secundários / terciários, um intermédio disso, na timeline atual. Falta de confirmação de mortes também de personagens primários já deixa a comunidade com certeza total que eles não morreram. Tem personagens primários aí que tá em aberto se morreram ou não, mas aí a comunidade já diz, não morreu. O pessoal já nem acredita mais, porque tanto personagem que voltou depois de uma situação assim bizarra, sabe, umas mortes assim, mortes entre aspas, que era ridículo voltar e eles voltaram, que a galera já nem acredita mais, virou tipo um conto de fada. O perigo que foi prometido foi flopado basicamente do Novo Mundo, ou foi apenas algo imaginário que os fãs criaram para transformar um shonen em seinen, seria isso? Poderia ser que os próprios fãs transformaram One Piece, um shonen, em um seinen mentalmente? Não sei. E já deixa sua opinião aí nos comentários e não se esquece de, caso gostar do conteúdo, deixar aquele like e se inscrever no canal. Fora isso, as piadas de One Piece parecem não funcionar tão bem quanto antes, já que após a morte do Ace e o time skip, tudo está mais tenso, os personagens demonstraram amadurecimento e essa comédia única, que era muito boa lá no passado, lá naquele início, naquele East Blue, Alabasta, parece diversas vezes hoje forçada. Em 2022, pelo menos o One Piece cresceu e quase entrou no top 3, hein, novamente. Isso é bom, é um fator bom. Mas eu acho que o One Piece não perdeu qualidade, ele só não se manteve constante a um arco de muita ação. Muita gente pegou esse costume de Marineford, Impel Down. E também, claro, não tem personagens extremamente relevantes para a timeline caindo na porrada em todo o arco, basicamente. Ou quase todos. Ao contrário, One Piece se manteve constante a proposta de aventura que ele sempre ofereceu desde o início da obra. A comédia, na minha opinião, realmente é bem fraca hoje, mas também isso se deve à minha idade. Como já disse antes, o amadurecimento do leitor. Cara, não tem como explicar também como, na verdade, por que o One Piece não alavancou agora em um ano. Porque tinha uma porrada de personagens extremamente importantes, muita porradaria.
Na verdade temos sim alguns pontos, mas eu acho que vou separar para um vídeo próprio, não vai ficar muito extenso esse vídeo. Mas se tivesse 1 hora para One Piece voltar ao topo, tipo, estourar em vendas, o tanto de coisa que rolou, importante inclusive, teria que ter sido agora, em 1 ano. Mas pelo visto, flopou. Se leitores abandonam a obra e ela é muito extensa, é complicado recuperar a atenção que ela tinha quando era menor, também tem isso. Fora muitos outros mangás menores ficarem alta e com bastante qualidade também, bem menores, né? Ocupando menos tempo no espaço que já tem menos tempo. Ou seja, a concorrência não é mais aquela de Naruto e Bleach. Estamos em outra geração, outra vibe. Algo que pode ter feito o One Piece perder o fôlego também é a animação. É mais empolgante para 80% das pessoas assistir algo do que ler. Isso acaba afastando do consumo do mangá. Bem nítido. E o último ponto é que simplesmente o mangá pode ter perdido qualidade. Ou os consumidores droparam, ou migraram para o anime, ou morreram. Já que o One Piece não tem só 3 anos, né, galera? A gente tem que lembrar isso. Não tem 3 anos só de história, são 25, mais de 25 anos. Como diz o Oda, desde 1946, faltam 5 anos para One Piece acabar. Muitas pontas para fechar, cada vez mais mistérios, tornam a ideia que Oda pode acabar se enrolando e fazendo muita besteira apressada ou deixar buracos abertos. A maioria das lutas fodas também, sendo cortadas, é muito broxante. Principalmente agora que a gente tá na reta da galera se pegar na porrada mesmo, tá afunilando One Piece. Isso cria um mistério em torno da força do personagem e como aquele personagem ganhou, se foi de maneira suja, se foi de maneira limpa. Posso como Barba Negra veio na mente de vocês, né? Bem, mas não importa. Obviamente é isso que ele quer puxar com esse corte das lutas, né? Fazer o leitor pensar. Mas isso brocha demais, cara. Gastando 2 capítulos com merda de tontata e 50 capítulos de fuga, que praticamente tem todo o arco eles fugindo, ao invés de mostrar uma luta foda e hypar One Piece. Acho que esse último ponto, depois das mortes, é o ponto que eu fico mais puto. Muitas vezes isso dá aparência para alguém que nunca leu ou assistiu One Piece, pegar uma página ou um episódio lá no YouTube, na internet, e definir que é uma obra boba ou besta, chame como preferir. Até quem consome fica muito desanimado com isso. E isso torna também compreensível, porque muitas pessoas dropam o mangá. 1 semana ou semanas disso, cara, é quase intancável, é complicado. Quase que eu dropei Dressrosa com essa bobeira dos Tontata, cara. Eu achei muito enrolativo e tinha muito personagem. No início tava muito confuso, tava chato pra caramba. Foi a única parte de One Piece que eu quase realmente pensei em dropar o mangá, não ler mais. Enfim, é isso. Deixem sua opinião abaixo do porquê One Piece decaiu as vendas no mangá. Será pacto com o diabo dos outros autores? Outros mangás estão mais interessantes? One Piece perdeu o fôlego? Sanji superou o Zoro e matou a comunidade de One Piece? Seria essa a questão? Eu não sei, mas eu conto com vocês. Fiquem com o God sempre e até a próxima.